A história da SEV iniciou de uma forma simples, mas poderosa, com o chamado de um homem chamado Edward Mundy, na Inglaterra. O pastor Eduardo, como ficou conhecido no Brasil, veio de uma família simples e honesta. Seu pai viveu como pastor de ovelhas em uma pequena cidade na Inglaterra. E ainda na adolescência, já começou a trabalhar na fazenda. Aos 18 anos, ele foi com alguns amigos para a igreja metodista de Nomasland. Neste dia, 27 de fevereiro de 1923, foram apenas para brincar e perturbar. Mas acabaram sendo expulsos do local, pois estavam atrapalhando o culto. Depois de muito insistirem, eles subiram em um muro para ouvir a pregação de uma ministra leiga chamada Greta. Sentindo Deus falar ao seu coração através de Greta, o jovem Eduardo não perdeu tempo e se converteu no mesmo dia. Posteriormente, Eduardo conheceu Daisy Wicks, que passou a se chamar Dora no Brasil. E após algum tempo, em 4 de junho de 1927, em Bramshaw, ainda na Inglaterra, se casaram. O jovem casal nem imaginava o que Deus tinha preparado para as suas vidas. Durante os anos de 1930 e 1931, Eduardo Mundy sentiu o chamado de Deus para o ministério cristão e muito provavelmente foi inspirado por um livro missionário escrito por George Hall, que havia trabalhado na evangelização de tribos indígenas no Brasil. Em 1931, Eduardo tomou para si o texto bíblico de Provérbios 4, 11 e 12, como uma promessa pessoal para o futuro. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Texto que posteriormente se tornou o lema da ASEV por muitos anos. Durante a década de 1930, Eduardo e Dora se tornaram membros de uma pequena igreja chamada Gospel Hall, que futuramente enviaria o casal ao Brasil junto com outras igrejas britânicas. Mas, antes disso, o pastor Eduardo já participava ativamente no ministério da palavra e, com grande desejo de evangelização, fundou um grupo missionário chamado Gospel Trackers, que durou 5 anos. Este grupo de homens saía por 15 dias a cada ano, fazendo longas viagens de bicicleta, distribuindo literaturas cristãs e pregando o evangelho por onde passavam, chegando a fazer até 280 quilômetros de percurso. Alguns desses amigos evangelistas se tornaram membros da diretoria da EAB, missão que enviaria o casal ao Brasil posteriormente.
Ainda no período de preparação, na década de 30, enquanto Eduardo sentia cada vez mais forte a convicção de vir ao Brasil, Dora se tornava mais contrária e sempre negava. Até que em 1938, Eduardo se acidentou gravemente 2 vezes, ficando quase morto. Eu me senti cada vez mais culpada e eu sabia que Deus estava usando aqueles acidentes para falar para mim diante da minha desobediência. Uma noite, o médico disse que não havia mais jeito para meu marido. Então, eu disse a Deus que se ele me devolvesse Eduardo, eu iria onde ele quisesse. A partir desse dia, ele começou a se recuperar. Sim, Deus operou milagres no impossível, e esse acontecimento se tornou um divisor de águas na vida desse casal, além de contribuir para o início da Evangelical Action Brasil e da ação evangélica. Assim que Eduardo se recuperou, eles começaram a se preparar para a sua vinda ao Brasil. Inicialmente, Eduardo buscou apoio de diferentes missões, escrevendo a primeira carta circular de oração da EAB em abril de 1938, intitulada O Evangelho ao Brasil, onde apresentou a intenção de partida no dia 28 de maio do mesmo ano. Todavia, essa partida não foi possível. Por causa da impossibilidade de obtenção de seus vistos brasileiros. Os vistos foram barrados por falta de garantias financeiras aos missionários. E isso resultou na nomeação de um tesoureiro para a EAB. Finalmente, Eduardo e Dora conseguiram seus vistos em 2 de agosto de 1938. Autorizando-os a desembarcar em Recife, Pernambuco. Mas, nesse momento, eles tinham outro problema. Não tinham como pagar as passagens. Foi aí que Deus demonstrou mais uma vez que estava no controle de tudo. E levantou uma irmã chamada Senhorita Clark para mandar um cheque que pagou as passagens do casal. O casal, então, preparou convites para a sua partida e fez um culto no porto de Southampton, no dia de sua partida, 20 de agosto de 1938. Cerca de 60 pessoas estavam lá para celebrar essa conquista, em culto de muito louvor e emoção. Dentre essas pessoas estavam a família do casal, o pastor Frank Dyer, que futuramente também viria ao Brasil, pessoas da diretoria da missão EAB e a senhorita Clark. Uma das músicas que entoaram naquele dia diz: "Eu sei que o Senhor abrirá um caminho para mim." E até dentro do navio, o pastor Eduardo já estava evangelizando, como mostra uma carta escrita direto do navio à Manzoura. Ficamos bastante comovidos pela maravilhosa despedida. O navio todo assistiu e viu o testemunho de fé cristã.
e já ouvimos comentários entre o povo. Já tivemos uma boa conversa com o índio e esperamos conduzi-lo em fé antes de alcançarmos Lisboa. Nos laços do Calvário, Eduardo e Dora. Eduardo e Dora chegaram ao Brasil no dia 2 de setembro de 1938 e se hospedaram com os Carsons, um casal sueco que tiveram contato através de um ex-missionário inglês, que conheceram em Recife. O fato é que não sabemos se eles conheceram esse inglês no navio ou apenas ao chegar em Recife. Louvado seja Deus pela viagem em paz. Só vomitei na primeira meia hora de viagem e depois pude relaxar e curtir. Quando o calor aumentava muito, o Senhor mandava um vento e ondas para nos resfriar, porque batia no vidro de nossa cabine. Era insuportável deixar a porta aberta com o mau cheiro de tanta gente. Era demais. Graças a Deus que quando chegamos em Pernambuco, não tivemos que pagar nada na alfândega. Agora queremos aprender o português. A primeira pessoa a nos encontrar foi um ex-missionário inglês que estava morando com os Carsons, que eram missionários suecos, e eles nos convidaram a ficar no seu orfanato até que aprendêssemos a língua. O primeiro ano de Eduardo e Dora no Brasil não foi fácil. Desde seus documentos e atrasos com a burocracia brasileira, dificultando sua permanência definitiva no país. Também com barreiras na língua e comunicação, até suas primeiras viagens missionárias aqui no Nordeste. Mas o casal logo foi se acostumando. Ainda em dezembro de 1938, o casal estava sofrendo, além dos outros problemas, agora também com erupções na pele, provavelmente causada por mosquitos. Mas encorajados, pois o pastor Eduardo tinha ministrado sua primeira mensagem no Brasil, através de um intérprete americano, numa igreja pentecostal sueca. E ao final da pregação, 5 pessoas tomaram a decisão de seguir a Cristo. O povo aqui, à medida que se vai conhecendo, percebe o quão são agradáveis e simpáticos. Nesse domingo, tivemos a nossa primeira refeição num lar brasileiro, numa casa de taipa coberta por um tipo de palha. Eles não separam a comida como nós, mas misturam tudo. Feijão, batata doce, chuchu, galinha, arroz, farinha, fubá e até peixe. Nos boletins de oração de 1939, podemos ver as primeiras viagens missionárias do casal, ainda no interior de Pernambuco. Sua primeira viagem foi para Jaboatão, entre fevereiro e março de 1939, em que Eduardo viajou de trem e pregou o evangelho lá utilizando um intérprete. O trem parecia mais um dos nossos carregadores de gado, mas chegamos em paz. Ainda em fevereiro, Eduardo foi ainda mais longe, provavelmente de caminhão. Em 5 de fevereiro, fomos até Florença dos Leões, via motor. A estrada era bastante ruim, numa região bastante isolada, passando por florestas e montanhas. Era uma trilha muito acidentada. Foi bastante sacudido, mas tivemos um bom número de pessoas para ouvir o Evangelho. O pastor Eduardo continuou viajando por Pernambuco nesse primeiro ano da ASEV, indo com irmãos suecos até Paudalho e outra vez foi até Caruaru para pregar a palavra de Deus. Nesse ano, o casal experimentou seu primeiro São João nordestino, mas não gostaram das homenagens a um chamado santo através de fogueiras e fogos.
Com certeza foi o pior tipo de escuridão espiritual que eu já vi. O primeiro aniversário da ASEV, em 1939, foi marcado pelo início da Segunda Guerra Mundial, que afetaria fortemente a ASEV futuramente, pois dificultaria a comunicação dos missionários com a Inglaterra e sua manutenção também. Mas esse primeiro aniversário foi celebrado com os missionários ainda aprendendo português e se acostumando com a cultura brasileira em Recife, mas sempre afirmando sua convicção de ir trabalhar no interior, onde havia muita gente que não conhecia o Evangelho de Cristo. Eduardo e Dora ficam no canto. Já são mais de 85 anos desde o chamado do pastor Eduardo na Inglaterra e sua vinda ao Brasil. Foram períodos de grandes desafios e conquistas. No dia 8 de novembro de 1940, o casal Mundi chegou na Paraíba, na cidade de Princesa Isabel, onde fundaram a primeira igreja da ASEV em 1943. Em 1948, o casal muda a sede da ASEV para Patos, em uma movimentação estratégica, visto sua localização, onde permanece até hoje como a sede da nossa denominação, numa expressão do compromisso permanente e prioritário da ASEV com o sertão nordestino. Nós não visitamos ou falamos do sertão, mas vivemos no sertão, enraizado nas suas alegrias e desafios, com profundo respeito e amor pelo Nordeste e pelo nordestino. No ano seguinte, em 29 de março de 1949, chegaram ao Brasil mais missionários, o pastor Frank Dye e sua esposa Ive. Em 1962, aconteceu a fundação da nossa primeira escola, a Escola Primária Eduardo Mundi, que depois se tornou Escola Frank Dye, e hoje é uma das melhores escolas de Patos, que foi um marco para o projeto Ação Educar, que surgiu em 2003 na cidade de Campina Grande. No ano seguinte, em 1963, foi inaugurada a nova igreja em Patos, e após vários anos trabalhando juntos, os pastores, junto com suas famílias, viajaram para a Inglaterra em 1969 para celebrar o casamento do pastor John com a filha do pastor Frank, Betinha. Em 1968, 3 famílias de Patos se mudaram para Campina Grande, dentre elas a família de Ivone Meira, nossa querida irmã Ivone, que formaram a nova igreja, que se mudaram de prédio em prédio alugados e eram muito simples. Mas em 1976, o pastor Frank lançou a pedra fundamental no primeiro terreno da igreja e inaugurou em 1978, mesmo muito humildes, mas que hoje é a maior igreja da ASEV Brasil. Deus é fiel. Após árduos trabalhos, o pastor Eduardo faleceu em 1972 em um acidente fatal. Nesse mesmo ano, o pastor John Medcraft e sua esposa Betinha chegaram ao Brasil para dar apoio à ASEV. Após um período turbulento, em 1973, foi estabelecido o primeiro regimento interno da ASEV e o pastor Frank se tornou o segundo presidente da nossa denominação, sendo o pastor John Medcraft o vice-presidente.
No dia 8 de novembro de 1987, o pastor Frank Dye faleceu em sua casa, após servir por 38 anos na SEV, fundando igrejas e fortalecendo a denominação no Brasil. Ele foi um homem que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e sobreviveu aos desafios, né, da obra missionária no sertão nordestino e na Paraíba. E então, o pastor John assumiu a liderança da nossa denominação, que é o nosso pastor presidente até o dia de hoje. Em 1991, tivemos mais um marco importante em nossa igreja, o início da parceria com o Tearfund, uma organização cristã evangélica, né, sem fins lucrativos, que trabalha em mais de 80 países ao redor do mundo, apoiando igrejas a trabalharem, a servirem a comunidades pobres, levando o evangelho e o amor de Deus. E foi quando teve, então, a primeira perfuração de um poço pela ACEV, em 1993, no sítio Caruá, no Alto Sertão da Paraíba, junto com a mudança definitiva do nome original, que era o nome da nossa denominação, a princípio, o Evangelho ao Brasil, Missão de Fé, e foi mudado para Ação Evangélica ACEV. Após muitos avanços, crescimento e nascimentos de novas igrejas, em 1994, foi fundada uma igreja na capital, João Pessoa, com o pastor Cláudio Santana, que depois foi assumida pelo pastor Umbirajara Osório, que é o pastor atual, junto com a missionária Conceição, e o pastor Mateus, seu filho, e a Aline, sua esposa. No mesmo ano, o pastor Luiz Alberto Schweppes se tornou o pastor auxiliar da SEV Patos, no qual fundou um ministério com surdos, que gera grandes frutos até hoje, como o primeiro pastor surdo da Paraíba, o pastor Luiz Carlos. Em 1997, o pastor Washington e a missionária Gleides assumiram a SEV Campina Grande. Parecia. Talvez eu tenha um pouquinho mais de cabelo já. Gleides está dizendo que não tinha, não. Então, em 1997, o pastor Washington e a missionária Gleides assumiram a SEV em Campina Grande. E no ano seguinte, nasceu o Ministério de Louvor, Tenda do Encontro. Em setembro de 1999, foi iniciada a segunda igreja em Campina Grande, na casa do então diácono José Araújo, que hoje é o pastor Araújo, a igreja do presidente Médici, a SEV do Médici. Em 2001, foi fundado o seminário Betel Brasileiro e Ação Evangélica, o CETEBRAE, uma parceria que tem capacitado líderes de diversas igrejas e denominações diferentes em nossa cidade e de outras cidades do nosso estado. Na virada do milênio, houveram grandes avanços nas igrejas e também na área social, com a criação da nossa ONG, a SEV Social, no ano de 2006, uma organização da sociedade civil que é um braço da nossa denominação na realização de maneira mais profissional e eficaz de todos os diversos projetos sociais que a SEV Social desenvolve junto a comunidades carentes, tanto na zona urbana como em zona rural, no sertão, no litoral, no agreste, em todas as regiões da Paraíba que temos a oportunidade de assim fazer. E através desses projetos sociais, né, mudanças têm acontecido em comunidades inteiras, e igrejas têm sido implantadas em comunidades quilombolas, como Barra de Oitis, e Fonseca, e outras comunidades rurais muito carentes do Evangelho. Hoje, nós temos 24 igrejas, 28 congregações, 31 pontos de pregação. São as igrejas, é o povo de Deus, o povo da SEV, que tem pregado o Evangelho
que tem se mantido cumprindo a missão com fidelidade aos princípios de ir aonde ninguém quer ir e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo nos lugares mais difíceis e inóspitos do nosso país. Louvado seja Deus pela ação evangélica. Amém, irmãos? Ok. Temos algumas, 15 escolas no estado, 799 crianças beneficiadas atualmente em várias cidades do estado da Paraíba. Temos o nosso programa Sertão Sustentável, onde nós perfuramos poços, fazemos agricultura familiar, criação de cabras e ovelhas, criação de abelhas, de galinhas, vários projetos que fazem parte desse programa, que ajuda na sustentabilidade de comunidades carentes na zona rural do nosso estado e também no Pernambuco. Temos aí o nosso seminário teológico, CEPEBRAE, que já capacitou dezenas de líderes ao longo desses anos, pastores, missionários, professores de escola bíblica, aqui na nossa igreja e em outras denominações como Igreja Presbiteriana, Igreja Congregacional, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, e outras denominações que participam do nosso seminário, que é uma parceria com o Betel Brasileiro. Que temos mais? Aí é o programa Sertão Sustentável, fazendo barragem subterrânea, agricultura familiar, plantando hortaliças. Então aí são comunidades, criação de galinhas. Muito bem. Ajudando o povo sertanejo a ter o seu sustento, ter suas hortas, construindo banheiros, trabalhando nessa área também, e trabalhando com crianças, na zona rural, doando cabras, aí as pessoas tendo acesso à água nas suas casas. Enfim, nós queremos, aí na escola Frank Dye também. Além disso, fazemos projetos missionários, aí são jovens pregando o evangelho no meio do mato, no meio do sítio. Todo ano temos um avanço missionário no mês de janeiro, onde mais de 100 pessoas, ou cerca de 100 pessoas se reúnem. Muito bem. Queremos mostrar aquele vídeo do nosso projeto Plantação. Se puder apagar as luzes um pouquinho aqui. Paz, depois que Deus enviou esse projeto para a gente, nossa vida já é outra. O projeto Plantação tem mudado a nossa vida, que na comunidade tem ajudado muito. O projeto Plantação fez muita diferença na nossa vida, na comunidade. Foi uma ajuda que fez com que nós, como casal e família, possamos crescer com os nossos cultivos de plantação. A gente ganhou a doação dos kits que a gente necessitava para trabalhar. Essa ajuda do projeto tem sido essencial para nos desenvolver aqui e conseguir produzir mais. E depois que a SEV e o projeto Plantação chegou até a gente, melhorou demais. O nosso forte mesmo aqui é coentro e alface. Só que nós estamos plantando agora o pimentão, que é de última qualidade, nós não usamos veneno. Por enquanto a gente está produzindo alface, coentro e couve. Também conseguimos produzir a couve, e em alguns momentos conseguimos produzir a pimenta de cheiro e o tomate orgânico, o tomatezinho cereja. As vendas vêm dando certo demais. Se a gente tivesse para vender todo dia, rendia. A gente vende tanto aqui no sítio, na zona rural, distribui para assistência, um projeto que tem. A gente entrega para os colégios, para a alimentação das crianças. E um produto orgânico que está saindo da nossa horta diretamente para a mesa do consumidor. Você sai vendendo de porta em porta, de moto. Bota a caixa na moto e segue caminho. A SEV, a Ação Evangélica, é uma igreja que atua no sertão nordestino e, através da sua ONG, a SEV Social, ela desenvolve projetos sociais e comunitários
com o objetivo de transformar realidades no sertão. Faça parte, ajude a SEV a continuar desenvolvendo projetos e transformando realidades no sertão nordestino. Comunidade da Barra de Oitis. Antigamente a gente não tinha um banheiro, a gente improvisou com panos, cortinas para fazer as paredes do nosso banheiro. A gente não tinha um banheiro construído, né? A gente que construiu mesmo, a gente improvisou com o que a gente tinha em casa. Para nós fazer as necessidades, eu tinha que ir para casa de manhã, né? Tinha que descer aqui às pressas para ir para casa de manhã, porque não tinha como. Que meu banheiro era um banheiro de vara, com um monte de lençol através dele. Exato, improvisaram, até que apareceu até cobra. Aí foi onde vocês apareceram com o projeto da SEV e nos ajudou bastante. Era muito ruim tanto para tomar banho, como ir no banheiro também. Antes, onde era seu banheiro? Eu banhava lá em manhã, lá de fora mesmo. E aqui para outra casa? Era lá em manhã. As necessidades eu fazia no mato mesmo. Porque assim, morar em casa de taipa, sem ter banheiro, é muita dificuldade. E não só para mim, como para meus filhos, né? Também que já vão crescer, agora tendo seu próprio banheiro. É outra coisa, né? Melhorou bastante a gente ter um espaço, né? A gente poder ter aquele espaço para tomar seu banho, tranquilo, né? Também, porque como aqui é bem movimentado, a gente tem aquela privacidade de tomar um banho, né? Eu agradeço muito a Deus porque mudou muito minha vida esse banheiro que eu ganhei. Eu sempre desejei ter um banheiro desse quando eu via nas outras casas. Eu nunca tive condição de fazer um banheiro desse, ter uma pia dessa. E também foi muito importante sobre a lavanderia, né? Do banheiro, que a minha mãe lava roupa, assim, trabalha lavando roupa, né? Eu queria agradecer de verdade, é uma coisa muito, muito, muito boa. É um grande prazer de ter esse recurso para nós. É um prazer de verdade, queria agradecer de coração. Hoje elas têm uma melhor assistência, antes elas não tinham privacidade, né? Então era muito difícil. Contribua, ore por nós, para que nós possamos alcançar muito mais famílias. A igreja indo onde ninguém quer ir e estando onde ninguém está, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. A SEV Social, transformando realidades, construindo o futuro. Glória a Deus. São muitos projetos que não dá nem para a gente divulgar todos de uma vez. Se você gostou da história, da nossa história, e você quer conhecer mais, nós temos o livro da nossa história, que foi escrito pelo nosso pastor presidente, o pastor John Medcraft, que mora em Patos há mais de 50 anos, com Betinha, a sua esposa, veio de Londres morar em Patos, e ama o sertão, e ele escreveu então uma parte da nossa história, de 1938 a 2018. Essa peça que foi feita aqui foi baseada no que está escrito nesse livro. Então, se você quer conhecer mais, você pode comprar aqui na nossa loja o livro da Ação Evangélica. Custa R$50, e não tem nenhum fim lucrativo. Todo o dinheiro desse livro é para a obra missionária, é para ajudar os missionários que estão nos campos, lá no sertão da Paraíba. Amém, irmãos? Então, no final do culto, você pode procurar ali. Nós temos 40 livros aqui. São os últimos 40 que temos aqui. Então, se você quer comprar, vai lá na nossa loja e pega o seu livro, tá bom?